precisa compreender que a energia dos portais, eles são alinhamentos frequenciais, né? Então, a gente passa por uma espécie de alinhamento de frequência. Então, o código 1111, por exemplo, ele tá dentro da gente, né? Ele tá nas nossas células. Só que a gente não tem revelado toda essa codificação dentro da gente, por quê? Porque a gente veio no mundo denso, e dentro dessa densidade do mundo, a gente não tá preparado, a gente não tem preparo para receber toda a força, toda a carga conectada a essa informação, tá? Então, por que eu falo informação? Porque não é só um campo de entrada e saída, tem muito mais do que isso, né? Muitos outros portais estão conectados a esse, muitos outros portais. Só que o que acontece? Se a gente pega a codificação base, 1111, quantas pessoas estão sendo chamadas há muito tempo, não para o dia, estão sendo chamadas espiritualmente, porque é chamado espiritual. 1111 tem a ver com chamado espiritual. Vem do hora repetida, vai se servir no buffet, vem lá a fichinha 1111, vai comprar alguma coisa da 1111, ou dá números mestres, né? Porque os números mestres chamam muito a gente para se conectar com o espírito. Então, são alinhamentos de frequência que estão conectados a essa, né? Então, não necessariamente que tudo acontece só nesse dia, tá? A gente já tem essa codificação e a gente alinha com a codificação planetária, tá? Então, muito chamado 1111, chamado dos guerreiros do Cristo, do exército, o chamado dos Kumaras, o chamado do despertar coletivo, o chamado da quinta dimensão, entende? Então, o que é quando eu vejo essas horas repetidas, ou quando eu vejo esse número na minha rotina e eu sinto algo? É como se eu voltasse a lembrar de algo que aqui dentro talvez estivesse apagado. Ou como querendo dizer assim, o telefone tocou do lado de lá para cá. O que você está sentindo naquele momento que você viu 1111? Será que não é uma confirmação de que os sentimentos que você está tendo é isso mesmo? Vai, é esse caminho. Mais ou menos isso, tá? Só que a cada ano a gente tem uma frequência, uma energia, né? A gente tem uma energia que rege o ano, a gente tem uma energia que rege o dia, entende? Então, além de todos os atributos, que são muitos atributos, que esse alinhamento frequencial traz, a gente recebe os atributos da energia daquele momento. E o que é mais legal? A energia desse momento, desse exato momento, é uma energia única. Então, por mais que tu tenha feito as práticas, as vivências de todos os anos, eu não sei se eu já falei pra vocês, que pra mim, uma das experiências mais fortes que eu tive foi a minha primeira experiência com o portal, que foi no dia 11/11/2011, em que a gente fazia uns mudras de ancoramento de energia, que era trazido pela Solara, enfim, né? E eu tive experiências fortíssimas, fortíssimas. E conexão com 1212 também, tá? Mas eu já chego lá. Deixa eu falar primeiro de um, depois eu falo do outro. Aí o que acontece? Nesse ano, a gente tá na frequência 9. Então, por exemplo, se você pegar 11/11/2021, a gente chega na frequência 9, tá? E o que essa frequência 9 que rege esse dia, ela tá trazendo? Ela tá trazendo finalização de ciclo. Ela tá trazendo um fim que faz emergir um novo começo. Então, pela natureza do portal 1111, a gente já limpa muita codificação, tá? Vamos aprofundar um pouco essa conversa? Que codificação é essa? Lembrem que a gente está vivendo no mundo, a gente está vivendo muitas encarnações dentro da roda de Sansara, dentro do ciclo de encarnações, tá? Aonde, dentro desse ciclo de encarnações, é como se a gente estivesse preso. Que prisão é essa? A gente vem para um mundo que é condicionado ao ego, à violência, a um monte de coisa, e a gente vem para aprender uma coisa, mas a gente não conseguindo conter os nossos instintos e, enfim, a gente volta pior, né? E assim a gente fica preso ao karma. Isso todo mundo já ouviu falar. Então, o que acontece? Esses portais, eles passam em conexão com os nossos registros, em conexão, principalmente conectado ao Arcanjo Metatron. Eu postei até sábado sobre ele, tá? O que Arcanjo Metatron ele faz? Por ele estar conectado ao nosso chakra estelar, tá? Lembra? O 10º chakra está conectado ao nosso ajustador de pensamentos.
Arcanjo Metatron é o detentor dos nossos registros acásticos. Então, quando a gente consegue fazer esse alinhamento, lembra que não quer dizer você participar de nada. Quando você se coloca a fazer esse alinhamento frequencial, independente de qual seja esse momento, tá? Mesmo que seja naquele momento que você olhou no relógio, num dia qualquer e é 11h11. Se naquele momento você se conecta com aquilo, algo acontece, entende? Então, o que acontece? O arcanjo Metatron, em conexão com os nossos registros, ele começa a suavizar tudo que está acontecendo. E aí, gente, é o seguinte, o melhor exemplo que eu dou, não sei se vocês já viram aquele desfragmentador de disco? Eu não sei se hoje é da mesma forma, mas naqueles computadores mais antigos, eu adorava aquele momento de desfragmentar disco, que ficava aqueles, né? Que é como se... O que acontece? Para você deletar um arquivo, você precisa ir lá e deletar o arquivo. Mas o desfragmentador de disco, o que ele faz? Ele organiza tudo, né? Deixa tudo bem organizado para o computador, para a máquina fluir de uma forma melhor. Então, no nosso sistema, o que o desfragmentador de disco faria? A partir dos nossos registros, a partir desse fluxo de energia, a partir desse alinhamento, ele transforma a nossa vida com uma facilidade maior na ascensão. Porque, assim, ó, se você lê em todos os lugares, ele diz, é o portal da ascensão. Só que a gente vai ascensionar? Você vai lá, você vai se conectar, você vai ascensionar? Não, porque a gente tem ainda muito lixo, né? Então, naquela hora, a gente começa a caminhar numa facilidade maior a partir do trabalho feito, alinhamento feito. Por que os dias portais são dias muito fortes? Porque dentro de um fluxo planetário, esses portais abertos e toda uma falange. Então, o que a gente tem que pensar? Tem coletivo conectado nesse dia. Então, tem ações espirituais no dia 11/11 no mundo inteiro. Então, o que a gente gera na malha magnética? Facilidade de conexão. O dia já, dentro do processo astrológico, dentro de tudo, se a gente for estudar profundamente esse dia, ele é um dia muito propício a conexões e limpezas. Então, segundo, o coletivo, conexão e limpeza. Então, a frequência 11/11 de 2021, que chega no 9, ele, além de te conectar a esse portal, ele facilita atributos dentro da codificação interna. Entendem isso? Então, por isso que cada portal, ele, além dos seus atributos originais, além das suas conexões, que são campos de energia, ele tem a energia do dia. Agora, eu vou só aprofundar um pouco mais. Portal 11/11, eles dizem ser o mais importante. Por quê? Porque esse é o portal do grande plano. Então, se a gente estudar profundamente, meus alunos de Shambhala vão lembrar. Sabe aquele momento, meus alunos, que eu conto que houve um plano para que a Terra pudesse se regenerar, o planeta Terra pudesse se regenerar, a partir da ordem Kumara? Então, Kumara desceu a Terra e nos Himalaias, né? Lá nos Himalaias, no Tibete, deserto do Gobi, ele começou com seus 144 mil soldados a construção de um lugar que se transformaria em um centro para que todos pudessem receber a energia elevada. Então, eles criaram um ambiente propício, né, dentro de uma terra densa, como se fosse uma cidade de comando, né, que se chama Shambhala, certo? Então, os primeiros portais que esse grande plano desceu à Terra, para ser ancorado aqui, é o portal 11/11. Outra coisa, como que os avatares chegam à Terra e transitam a outros sistemas? Esse portal 11/11. Como que vocês acham que é feito todo um preparo de almas para viver esse momento planetário? Eu sei que essa conversa é longa, gente, só que eu falei que eu ia fundo. Quando almas evoluídas são preparadas e passam por todo o processo dentro do conselho, como que elas passam pela depuração para adentrar esse campo denso? Sendo que, se essas almas são mais evoluídas, elas já têm um preparo maior, para elas não é tão fácil entrar na densidade.
o processo acontece através do portal. Então, por isso que a gente diz que é um portal de entrada e de saída. Porque tem um monte de egrégoras rígidas que estão nesse planeta, regendo há muito tempo, e que elas saem através desse portal. Então, tem um outro ponto. Quando foi colocada a barreira de frequência, esse é um lugar que é extremamente frequencialmente conectado ao Templo dos 22 Raios, a Fraternidade Branca, que é regulado e ajustado para a entrada das energias que são benéficas à transição do planeta e a saída de energias que não complementam mais. Foi muito fundo, gente, na explicação? Mas, basicamente, a gente compreende que é muito mais do que só relembrar, entende? Algo acontece. Por isso que 11/11 pode acontecer, por exemplo, se acordar sugado, de você ter que descansar naquele dia. Por quê? Porque tá acontecendo muita coisa. E basicamente isso. Espero ter explicado. Então, cada portal, cada ano, recebe a frequência daquele momento, tá? No calendário cósmico, gente, 11/11, esse 11/11 também é um dia portal. É um dia que o céu e a terra estão conectados, onde o fio que separa o mundo espiritual do mundo físico não é tão distante, tá?